Primeiramente, boa noite a todos. Os irmãos me ouvem bem? Estou um pouquinho congestionado ainda, mas graças a Deus vitorioso, porque essa semana eu pensei que veria Jesus. Mas Deus foi bom e misericordioso, amém? Meus irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite? É o seu desejo também ser enchido pelo Espírito Santo de Deus nessa noite? Então vamos, estava tão bom a gente louvando, né? Agora vamos ouvir um pouco da sua palavra. Essa é a nossa 13ª mensagem no livro de Eclesiastes. E o tema da mensagem de hoje é um mundo paradoxal. Nós faremos a exposição do capítulo 7, o final do capítulo 7, dos versículos 15 até o versículo de número 29. Eu não vou fazer de imediato a leitura do texto, mas eu quero convidá-los a permanecer com a Bíblia aberta, para nós ir acompanhando na medida em que iremos fazendo a exposição. Amém? Amém. Meus irmãos, a minha oração é que essa série de exposições em Eclesiastes esteja realmente lhe instruindo no caminho da sabedoria divina, que realmente esteja lhe ensinando a viver melhor a vida debaixo do sol. Mas saibam que para mim esse livro tem sido muito desafiador, principalmente porque eu também estou sendo ministrado. Antes mesmo da palavra ser entregue no domingo, o meu coração durante a semana tem sido ferido por essa palavra. Mas é muito desafiador também compreendermos certas coisas que o sábio está falando. E sem dúvidas, essa sessão de Eclesiastes 7, que vai do versículo 15 até o versículo 29, é uma das mais desafiadoras de todo o livro. Nessa noite eu peço que realmente o Senhor me ilumine e me ajude a proclamar com fidelidade a sua palavra, para que realmente possamos compreender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações essa noite. Amém? No texto de hoje, o sábio Salomão vai falar de um mundo que é paradoxal. Ou seja, parece que ele vai falar de um mundo que é meio que uma contradição. Parece que esse mundo, a matemática não fecha às vezes. Obrigado, Miro. Essa parece a realidade. A matemática não bate. Porque as pessoas de bem sofrem, enquanto que os injustos parece que sempre se dão bem na vida. Porque algumas pessoas boas morrem cedo, enquanto alguns criminosos chegam até uma idade avançada. Você já se perguntou sobre isso? Você já fez essa pergunta alguma vez? À medida que nós vamos meditar no texto de hoje, nós veremos algo semelhante na reflexão de Salomão. A sua primeira observação nesse texto é que nós temos sinais claros de que há algo de errado neste mundo. Não precisa nem ser um expert para saber disso, não é mesmo? Vemos claramente que há algo errado. Isso faz com que o sábio Salomão passe a examinar onde está a essência do problema. E por fim ele vai finalizar o capítulo com a conclusão de por que esse mundo é tão paradoxo. Por que esse mundo parece ser tão contraditório. Parece que as coisas estão realmente de cabeça para baixo. Na semana passada, nós falamos sobre como termos sabedoria em meio ao sofrimento dessa vida. Vimos como Deus é soberano em tudo. Vimos que é o próprio Deus quem fez os dias bons, mas também é Ele quem fez os dias maus. Mesmo que nós não entendamos, essa é a realidade de um Deus que é soberano.
E através da sabedoria bíblica, nós aprendemos na semana passada que é melhor ir a uma casa onde há luto do que numa casa onde há festa. O sábio falou que é melhor a tristeza do que o riso. Melhor é o fim do que o começo. Só pode que Salomão está doido, não é mesmo? Mas se você perdeu a mensagem de semana passada, está em nosso canal no YouTube, e você verá bem certinho o que Salomão estava querendo dizer. Como assim, Salomão? Resumindo, nós vimos que, ao dizer que a tristeza é melhor do que o riso, a casa de luto é melhor do que a casa onde há festa, ele estava falando que o efeito dessas coisas são melhores. Que nós vimos que é diante da morte, que nós não estamos no controle do mundo. É diante da realidade da morte, é que nós entendemos que não viveremos para sempre. O sábio nos mostrou também que diante do luto, das tristezas e dos sofrimentos deste mundo, é normalmente onde nós passamos a refletir acerca da vida. Acerca de como nós vivemos e como podemos viver melhor neste mundo caído. Nessa noite nós daremos sequência à segunda metade do texto. Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos ao texto? Eu quero dividir o sermão em três pontos essa noite. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é: neste mundo, coisas estranhas acontecem. Veja o versículo 15. O sábio Salomão diz: nessa vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar de sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Na observação inicial de Salomão, ele viu que muitas vezes justos morrem cedo, enquanto perversos têm vida longa. É um mundo injusto, não é mesmo? Poderíamos inclusive dar alguns exemplos de homens nas Escrituras que eram piedosos e morreram cedo. Poderíamos falar de, quem sabe, Estevão. Poderíamos falar de Abel. E vemos muitos outros homens perversos que viveram muitos anos. Mas diz o sábio: eu já vi de tudo nessa vida. E quando eu olho para essa realidade de injustiça, parece que a vida não faz sentido. Quando eu e você olhamos para essa realidade, também não nos parece fazer sentido algum, não é mesmo? Pessoas íntegras sofrendo, enquanto que os perversos parecem que a cada dia só se dão bem. Essa é a realidade de um mundo caído. Essa é a realidade, inclusive, para nós cristãos. Muitos cristãos pensam que o cristianismo, que se tornar cristão é simplesmente desfrutar do melhor desta terra. É nunca ter problemas. É viver uma vida sempre confortável. Se essa é a teologia do seu coração, ela precisa ser revista. Ela precisa ser realinhada. Pois Cristo nunca prometeu ausência de problemas. Cristo nunca prometeu ausência de dificuldades e sofrimento, ou prometeu? Vocês lembram da tentação de Jesus no deserto? O diabo leva Jesus até um monte alto, e lhe mostra todos os reinos deste mundo, e diz a ele: olha, se você prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Sabe o que é isso? É para nós não esquecermos que quem prometeu vida fácil não foi Jesus, mas foi o próprio diabo. O que o cristianismo diz é: negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga Jesus. É fácil? É claro que não. Porque volta e meia o nosso coração quer seguir somente as nossas vontades. Gosto muito de uma citação de C.S. Lewis, que diz: olha, eu não fui para a religião para me fazer feliz. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto faria isso. Ele diz: se você quer uma religião para fazer você se sentir confortável, certamente eu não lhe recomendo o cristianismo.
A verdade é que cristãos verdadeiros não são imunes a doenças. Cristãos não são imunes a acidentes. Cristãos não são imunes a desemprego. Cristãos não são imunes a frustrações. Eu sei que pode ser que pareça isso injusto. Mas então, como vivemos diante dessa realidade? Como vivemos, como respondemos à injustiça da vida? Talvez ao olharmos para essa realidade, gere em nós perguntas. Como? Para que eu vou ser bom em meio a este mundo caído? Por que eu vou querer seguir a lei de Deus? Por que eu vou querer ser honesto em um mundo que é totalmente desonesto? A resposta do sábio para essa pergunta começa a aparecer já nos versículos 16 e 17, onde ele diz: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, não seja tolo, porque morrer antes do tempo. O que será que Salomão está querendo nos dizer? Será que ele está dizendo que não é para sermos justos? E que nós podemos ser ímpios em uma certa medida? Lembremos que nós estamos vendo um livro que é um livro de sabedoria. É um gênero literário, por exemplo, de uma narrativa. Então nós precisamos buscar entender o que está sendo dito. Lembrando sempre que a palavra de Deus tem o objetivo de nos inspirar a vivermos uma vida para a glória de Deus diante da face de Deus. É o corandel. Então, o que será então que Salomão está nos mostrando? O que o sábio está fazendo aqui é simplesmente mostrar duas tentações que surgem diante das injustiças deste mundo. Quais são elas? De um lado, as tentações da justiça própria, e do outro, as tentações da libertinagem. São dois extremos. É isso que ele está dizendo. Um é o da autoconfiança, o outro é o da libertinagem, da impiedade, da vida libertina. São esses dois caminhos que o sábio nos alerta a abandonarmos. Quem sabe esse é um dos caminhos pelos quais você tem andado. O de achar simplesmente que você é justo por algo que você faz. Confiando tão somente na sua justiça própria, no seu coração. Pode ser que você olhe para as pessoas ao seu lado e pense que é melhor do que elas. Simplesmente porque o seu pecado é diferente do deles. A nossa autojustiça faz com que a gente pense que somos melhores do que os outros. Ou talvez, diante da realidade deste mundo caído e das suas injustiças, você acredita que é melhor uma vida de impiedade. Talvez você pense: mas todo mundo faz. Por que é que eu não posso fazer? Então acaba vivendo uma vida desregrada, sem pensar nas consequências. Lembrem, nós temos um exemplo claro dessa realidade nas Escrituras, que é uma das parábolas contadas por Jesus em Lucas 15. A parábola que ficou tão conhecida como a parábola do filho pródigo, né? Só que na verdade é a parábola do pai que tinha 2 filhos. Vocês lembram dessa parábola? O filho mais novo despreza o pai porque acha que a alegria está fora. Está em uma vida de impiedade. Mas o filho mais velho se irrita com o pai porque ele acha que a festa tem que ser só dele. Acha que ele é melhor do que o irmão. Consegue observar nesses 2 filhos, os 2 extremos? Um quer viver longe do pai, quer viver uma vida de impiedade. O outro, por estar perto do pai, acredita que é merecedor. Acredita que é por algo que ele fez.
Bem, na verdade, esse não é apenas um retrato desses dois filhos. Esse é um retrato do meu e do seu coração. Por vezes nós pensamos exatamente assim. Se eu me esforçar mais, se eu trabalhar mais, se eu lutar mais, então eu vou merecer as bênçãos de Deus. Ou então, já que o mundo é assim, acho que então não vale a pena lutar por uma vida de santidade. É melhor mesmo se entregar a uma vida de pecado. Não. Nem uma coisa, nem outra. Nós não podemos manipular a mão de Deus para nos abençoar. E também não podemos pensar que encontraremos verdadeira alegria como o filho pródigo pensou, lá fora, longe do Pai. Portanto, não se esqueça, o que o sábio está dizendo é, viver a vida a partir de qualquer uma dessas maneiras é destruir a si mesmo. Nas palavras de Salomão, ele diz, é querer morrer antes do tempo. A pergunta que fica é, qual o caminho certo para vivermos em um mundo paradoxal? Qual é o caminho certo para vivermos em um mundo injusto? Em um mundo que as coisas parecem estar invertidas? O autor do texto sagrado já nos dá a grande resposta no versículo seguinte. Veja comigo o versículo 18. Ele diz, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. O caminho que Salomão oferece é: temam a Deus. E esse temor, essa reverência não se atrevam a negociar com Deus. Não se atrevam a se relacionar com Deus com base na sua justiça própria. Não sejam tolos para se afastar de Deus como se pudessem viver a vida longe dEle. Em vez disso, temam o Senhor. Vivam perto do Senhor e creiam que Ele é quem cuida de nós. Quando vivemos no temor do Senhor, nós não precisamos da autoconfiança em nossos méritos. E muito menos nos entregar a uma vida de pecado. Quando vivemos no temor do Senhor, nós sabemos que em Deus há verdadeira alegria para mim. E isso foi conquistado com muito esforço. Custou tudo. Custou a vida do Filho de Deus. E esse presente só pode ser recebido de graça. Porque tudo já foi pago pelo nosso Salvador. Não pense que o que Deus tem feito na sua vida é porque você é um dos filhos prediletos de Deus. Não é isso. É somente pela graça, meu irmão. É somente porque Deus é bom. Viver no temor do Senhor é onde nós estamos seguros em um mundo de injustiças. Colocando nele somente a nossa esperança, e não em coisas deste mundo, é que realmente encontramos contentamento e satisfação. Naquele que é o grande e verdadeiro Deus. Amém? Segundo ponto. Que gostaria de ver com vocês é, no mundo caído, a sabedoria é o nosso bem mais valioso. Versículos 19 e 20. Ele diz, a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Nos textos anteriores, Salomão disse que a sabedoria era mais preciosa que a riqueza. Agora ele afirma que a sabedoria torna o homem mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. A sabedoria fortalece o sábio.
Esse é um lado da moeda. Mas ainda há o outro lado. Observe que o versículo 20, como que ele se harmoniza. Se olharmos, parece que eles estão em contradição. Do nada, Salomão muda o assunto. Mas na verdade, eles se harmonizam. Versículo 20, verso 20, ele diz que não há um só justo na terra. Não há alguém que pratique o bem e que nunca peque. Com isso, ele quer mostrar que a sabedoria pode tornar homens poderosos, mas jamais poderá torná-los homens perfeitos. Essa é a verdade. Salomão está falando daquilo que conhecemos como a depravação total do homem. Que todo ser humano ele está morto em seus delitos e pecados. Que ele é incapaz de praticar o bem. É incapaz de se tornar justo por causa das suas obras. É isso que Salomão está dizendo. Pode ser sábio, mas jamais será justo por esforço próprio. É isso. Mas desfrutem da sabedoria. Mas não pensem que é a sabedoria que salvará você. Sabe o Salomão? Após mostrar os dois lados da moeda, ele exemplifica isso. Ele diz nos versículos 21 e 22, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outros. O sábio fala sobre ouvirmos o que as outras pessoas têm a dizer. Que devemos, de fato, ouvir palavras de sabedoria. Semana passada nós falamos que devemos ouvir a repreensão do sábio. Mas Salomão diz que quando ficamos ouvindo demais, iremos acabar ouvindo os outros falarem mal de nós mesmos. Só que o sábio diz, ele nos lembra que nós fazemos a mesma coisa. O mal que nós achamos tão ruim, também acontece a partir de nós. A realidade que Salomão nos apresenta nesses versos é que a sabedoria humana ela tem os seus limites. Ela é boa, mas ela não é capaz de resolver o problema do coração humano. Olhando para isso, olhando para esse livro de sabedoria, talvez seja um bom momento para reavaliarmos, por exemplo, como nós lidamos com a crítica. Como é que você responde à crítica em casa, no trabalho, na igreja, nos estudos? Algumas críticas merecem nossa atenção e vão de fato nos tornar melhores. Outras merecem o nosso esquecimento. Não dá para viver em função o tempo inteiro do que as pessoas dizem ou pensam de nós. Eu acho que nós não deveríamos nos preocupar demasiadamente com a crítica alheia. Eu acho que nós não deveríamos sofrer tanto com isso. Por quê? É que por causa de Cristo, mesmo que as pessoas não gostem tanto de mim como eu acho que deveriam gostar, Deus se agradou de mim. É o que mais importa. E é muito mais do que merecemos. Por isso nós podemos crescer com as críticas, mas sem jamais esquecermos que a nossa identidade não está nelas. Nossa identidade está em Cristo. Isso é suficiente. Seguimos com a exposição do nosso texto. Lembrando que Salomão está falando que a sabedoria é o nosso bem mais precioso. Mas ele lembra também da realidade da queda. Ele olha esse mundo e vê a injustiça. E ele examina tudo mediante a sabedoria. E observe o que ele diz. Versículos 23 a 25. Tudo isso eu examinei. Tudo isso eu
observei mediante a sabedoria e disse: eu estou decidido a ser sábio. Eu queria ser sábio, quero ser sábio. Mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante, é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Percebam? Não são duas coisas diferentes, são uma única coisa. Na sabedoria hebraica, normalmente eles vão repetir, para dar uma ênfase maior. Insensatez da impiedade e loucura da insensatez. Percebam que Salomão não se deu por satisfeito com os conselhos que ofereceu àqueles que vivem neste mundo caído, que vivem neste mundo injusto. Salomão queria algo mais. Ele queria entender por que o mundo é assim. Se Deus fez tudo formoso no seu tempo, conforme ele escreveu em Eclesiastes 3, por quê? A gente vê que a perversidade existe. E como ela se encaixa em todas as coisas. Será que o sábio Salomão conseguiu esgotar esse assunto? Será que ele conseguiu achar todas as suas respostas para este mundo caído? Não. Não sei se isso te anima ou se te assusta, mas nós também não teremos todas as respostas. Ele diz no verso 24 que a realidade estava fora do seu alcance. Mesmo assim, ele não desistiu, ele se dedicou a aprender, a investigar, a buscar sabedoria, o ser, o porquê da razão das coisas. Ainda assim, ele não descobriu tudo o que gostaria. Mas em sua busca, ele descobre a grande tentação da perversidade. Versículo 26. Descobri que muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas ao pecador ela apanhará. Pode ser que essa mulher tenha sido fruto da experiência de Salomão. Lembremos que Salomão se meteu em muitos problemas porque se entregou a muitas mulheres. E aqui ele identifica uma atração fatal. A atração sedutora da mulher imoral, impiedosa, incrédula. Mas aqui nós temos também uma metáfora da vida no pecado. A impiedade neste mundo é uma atração fatal. O alerta do sábio é: neste mundo repleto de perversidade, de paixões perigosas, enganosas, o homem que agrada a Deus buscará escapar delas. Eu sei que muitos não se preocupam com a perversidade do mundo, ou então acreditam que ela está longe, e quando vem já foram apanhados por ela. É assim, por exemplo, nos relacionamentos. Não é mesmo? Muitos escolhem com quem irá passar o resto da vida ao lado, simplesmente porque o fulano é bonitinho, né? A fulana faz faculdade X. O fulano tem um grande futuro pela frente. A fulana gosta das mesmas coisas que eu. Aos solteiros, se essa é a maneira que você escolhe quem irá passar o resto da vida ao seu lado, repense. Tenha cuidado com os seus critérios. Pode ser uma armadilha contra você. Não seja dominado pelos seus sentidos. Mas lembre-se, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Olhe para além da beleza. Olhe para além da estabilidade oferecida. Procure o caráter de Cristo no seu pretendente. Tenha certeza que a pessoa que você deseja casar ama o Senhor acima de tudo, antes de qualquer coisa. Mas o alerta do sábio não é apenas aos relacionamentos. É um alerta para a vida. Fuja das tentações do pecado. Qualquer que seja a tentação que você enfrente hoje, lembre-se do que Salomão acabou de nos dizer. O pecado é uma armadilha. O pecado pode te prender em correntes pesadas. Eu sei que o pecado promete satisfação imediata, mas as suas consequências são terríveis. Por isso, cuidado com as tentações. Ah, mas é só hoje. Mas pode se tornar uma dependência para a vida toda. Ah, é só uma mentirinha. Ah, é só um videozinho de internet que eu vou ver. É armadilha. O pecado te torna escravo. E ele pode te levar à ruína. À ruína, inclusive, da sua própria família. Não brinque de forma alguma com o pecado. Não se deixe liderar pelos desejos e seus impulsos pecaminosos do coração. Tenha juízo. Pare e reflita antes de entrar nesse caminho. Porque uma vez que começa, só a graça de Deus para te impedir de entrar em diversas tragédias. Talvez, meu irmão, você está sendo tentado por diversas coisas. Ou quem sabe você já tenha caído no laço do pecado. Eu não sei a sua realidade. Mas lembre-se, há sempre um escape. Nunca diga que você não pode vencer a tentação. Nunca diga que você não pode abandonar o pecado. Pois segundo Salomão, o homem que agrada a Deus escapará dele. Mas agora entenda uma coisa: o poder não está em você. Você não é tão forte quanto imagina ser. Por isso que nós precisamos estar perto do Senhor. Ele é a nossa segurança contra o pecado. Esteja perto dele. Amém? Terceiro ponto. O que o abandono do homem a Deus fez. Finalizando o encerramento do capítulo. Após ter examinado as evidências acerca deste mundo, o sábio parte para uma conclusão e ele diz: veja, diz o mestre, foi isso que descobri. Ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca que ainda não terminou, entre 1000 homens, descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. As irmãs, antes de se revoltarem com Salomão, vamos lembrar do que Salomão está em busca da resposta para aquela pergunta inicial, vocês lembram? Do por quê que às vezes o justo morre cedo, e por que às vezes o ímpio tem vida longa. Essa é a pergunta. E ele ainda tem uma resposta definitiva, não tem uma resposta definitiva sobre essa questão. Mas o que nós podemos observar aqui é que durante as suas buscas, as suas procuras por respostas, ele descobriu apenas um homem digno entre 1000, mas não achou entre as mulheres. Salomão não está diminuindo as mulheres, não é isso. O que Salomão está fazendo é citando muito provavelmente um provérbio popular da sua época. Ele está falando da condição da humanidade. Ele está mostrando, lembram, que no versículo 20 ele diz que todos pecaram. Todos. O que ele está se referindo é a chance de encontrar alguém digno é mínima.
É como se ele estivesse dizendo, homens e mulheres, todos são pecadores. Essa é a mensagem de Eclesiastes. Essa é a mensagem de toda a Bíblia sobre a condição da humanidade. Essa é a maneira como a palavra de Deus se refere a mim e a você. Isso te choca? É assim que a Bíblia se refere a nós. Mortos. Mortos espiritualmente. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Todos se extraviaram. Não há um sequer. Essa é a má notícia. E essa má notícia deve servir para o seu coração pensar que você não é bom o suficiente. Que você não alcança os padrões exigidos por Deus para se achegar e ser justo diante dEle. Sabe o que é isso? Você precisa reconhecer que necessita de um Salvador. Porque você não é tão bom quanto parece ser. Eu não sou tão bom quanto pareço ser, não é mesmo? Com isso, nós chegamos no último verso do capítulo 7, versículo 29. Ele diz, assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos. Como assim? Foi assim que Deus criou o homem. Adão e Eva. Mas eles foram em busca de muitas intrigas. Salomão, ele ainda não terminou os seus estudos. Ele ainda não tem todas as respostas do porquê o justo morre cedo muitas vezes e porque o ímpio tem vida longa. Mas uma resposta ele tem. Qual é? Deus fez homens e mulheres justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Sabe o que é isso? Não é culpa de Deus a injustiça que vemos no mundo. Salomão está dizendo, é de homens e mulheres que foram feitos justos, mas que escolheram se rebelar contra o seu Criador. A realidade que nós vemos é simplesmente um retrato da tentativa humana de viver a vida longe de Deus. Nós não damos conta. Nós não podemos resolver as coisas sozinhos. Mas nós tentamos, não é mesmo? Como tentamos? Assim como Salomão, nós não temos todas as respostas para as perguntas que nos fazem. E sinceramente eu não tenho a resposta do porquê muitas vezes o justo sofre injustamente, enquanto o ímpio parece sempre se dar bem. Mas uma coisa eu sei. Jesus foi condenado injustamente. E Jesus morreu cedo aos nossos olhos. E ele era o único homem que realmente agradou a Deus. E Salomão disse que o homem que agrada a Deus escapará do pecado. Mas o pecador será apanhado por ele. A verdade é que todos nós fomos apanhados pelo pecado. E por isso todos nós merecemos a condenação pelos nossos pecados. Você não pode fugir dessa realidade. Contudo, para nos salvar, Jesus, o único que sempre agradou ao Pai, se entregou para receber a punição em nosso lugar. Essa é a boa notícia de Deus. Não sabemos se viveremos muito ou pouco. Não sabemos se sofreremos bastante ou não neste mundo. Mas se não fosse pela graça e misericórdia de Deus, assim o mundo continuaria, sem perspectiva alguma de mudança. Mas somente o Senhor Jesus Cristo é que pode mudar, restaurar aquilo que Deus fez justo, mas que nós corrompemos pela tolice e pela insensatez. Por isso, meu irmão,
clame a Deus. Clame a Ele, para Ele tratar você como Ele trata Jesus. Clame a Ele para que Ele te vista com vestes brancas e justas de Cristo. Caso isso não aconteça, você pode ter a vida mais fácil e maravilhosa deste mundo, mas ainda assim você sofrerá eternamente por causa de todos os seus pecados. Mas agora, se por obra do Espírito, você está convencido que é um pecador, e que nada pode fazer para se acertar com Deus, clame por Ele. Clame por Ele como seu único e suficiente Salvador. Mas saiba que você ainda vai sofrer neste mundo. Mas em breve, estaremos livres de toda injustiça, sofrimento e decepção deste mundo. Há um dia em que essas coisas passarão. Por isso, persevere. Deposite a sua confiança e esperança somente em Cristo. Eu sei que as injustiças nos chocam, nos desanimam. Eu sei que os sofrimentos nos fazem perder a paz, a paciência. Mas isso é passageiro. Passageiro, quanto? Já está durando 5, 10, 15 anos. Expectativa de vida hoje é o quê? 80, 90, 100? O que é tudo isso? Apenas isso. Diante de uma eternidade com Deus. Sofrimentos presentes não podem se comparar com a glória que há de vir. Que você descanse nisso, amém? Vamos orar? Sim, Senhor. Tu és o nosso socorro. Mesmo neste mundo injusto, mesmo diante dessa realidade, deste mundo paradoxal, que muitas vezes parece uma contradição, nós sabemos que o Senhor permanece soberano. O que enfrentamos hoje é fruto, Pai, da nossa desobediência, eu sei. Nós aguardamos por aquele grande dia, em que em definitivo o Senhor restaurar todas as coisas. Eu sei que o nosso coração, muitas vezes neste mundo, falta esperança, falta alegria. Mas como vimos, como Salomão disse, temam o Senhor. Esse é o caminho certo. Temer ao Senhor. Nos livra, portanto, da autojustiça, da justiça própria. E também nos livra da perversidade. Mas nos ensina a caminhar no temor do Senhor. No caminho que o Senhor tem preparado. Ensina, Pai, a negarmos as nossas vontades. A tomarmos a nossa cruz diariamente e segui-lo. E mesmo diante das adversidades, ilusões dessa vida, que possamos cantar que tudo pertence ao Deus soberano. Até nesses momentos, nós desfrutamos de quem Deus é. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.